um mestre mago espera de um discípulo? Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou magrometista e eu tenho esse canal aqui para ajudar você a seguir o aprendizado, aí, não só o aprendizado no caminho do mago, no caminho do adepto, mas também o aprendizado com a sua vida e ter uma vida melhor, com menos idas e vindas, menos perdido possível. Bora? Claro, se perder você vai, né? Não tem como a gente escapar disso e é até positivo quando a gente faz. E hoje em particular, eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa que tem acontecido muito nas iniciativas que eu tenho feito. Eu tenho observado muita gente falar sobre isso nos ares abertos, né? Então, em YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, não nas iniciativas de cursos, essas coisas todas. E que eu acho que é legal eu responder e tirar algumas dúvidas e principalmente falar, me posicionar a respeito disso, tá? Eu já vou deixar claro aqui que eu tô usando um termo bem pomposo de propósito, né? O mestre mago. Porque para começar a falar sobre esses problemas, eu preciso primeiro tirar uma coisinha da cabeça de vocês. Então, vem comigo para você entender o que está rolando. Em primeiro lugar, na sociedade de hoje, a gente criou uma espécie de asco dessa relação de hierarquização, de você ter um cara em cima e um cara embaixo, né? Uma pessoa em cima, uma pessoa embaixo, principalmente quando a gente usa a palavra mestre. Hoje em dia, a palavra mestre foi tão banalizada que as pessoas ficam meio com receio de falar, olha, tal pessoa é meu mestre, eu quero um mestre, meu mestre, não sei o que lá. Porque realmente está muito complicado nos dias de hoje a gente ter essa situação. De ambos os lados, tá? As pessoas que finalmente têm o cargo de mestre, em geral, elas não sabem lidar muito bem com isso. Tá? E em geral aqui, gente, me entendam, tá? Existe um número muito grande de ordens, situações, religiões, que é onde as pessoas ganham o cargo de mestre. Eu, por exemplo, sou mestre mago da Ogon, né? Da Ordem do Grande Oriente Místico, o enderecinho dela tá aqui, e lá eu tenho um grau chamado de mestre, né? Nós temos os 3 graus basicamente lá, que é iniciado, discípulo e mestre. Eu estou no grau mestre, então eu sou um mestre mago, beleza? Nada a ver com relação ao mundo exterior, nada. Quem é, por exemplo, pai de santo, dirigente ou dirigente de Umbanda, também é um mestre dos médios que lá estão. E assim sucessivamente, beleza? Só que o que acontece é que muitas vezes esse nome é colocado de forma profana às pessoas. Ou seja, alguém vai e acha que é. E isso dá uma série de problemas a acontecer, né? Muita gente chamava o João de Deus de mestre, por exemplo. Muita gente chamava um monte de pessoas que depois foram dadas como pessoas bem ruins, o cargo de mestre. Mas vamos começar do começo. O nome mestre só faz referência a alguém que está te ensinando alguma coisa. Não é uma pessoa, pelo menos não aqui no Ocidente, não é uma posição vitalícia. O que quer dizer basicamente é que você pode ser mestre de alguém por um momento e depois ser discípulo, inclusive deste mesmo alguém em outro momento. Eu, como eu acabei de falar para vocês, sou mestre dos discípulos e iniciados da Ordem do Grande Oriente Místico, mas muitas das pessoas lá são meus mestres em outros momentos, como por exemplo o Leonardo Amorim, 8 Passos, o canal dele está aqui. Ele já foi muitas vezes meu mestre em história. Eu precisava aprender algumas coisas a respeito de história e como ele é um catedrático da cadeira de história, ele me ensina melhor. O Leonardo Ensá, também está o endereço do canal dele aqui. Ele é meu discípulo na ordem, mas ele também é meu mestre, porque ele é meu advogado, né? Então ele leva em conta muitas das coisas do direito e me ensina muito a respeito do direito. Portanto, ele é meu mestre nesses momentos. O que eu quero dizer com isso? É que, basicamente, o papel de mestre ele é muito superestimado por alguns e muito subestimado por outros, né? A subestimação se dá no momento em que todo mundo fala assim, não existem mais mestres hoje. Vou dar um exemplo para você. Acabei de sair da live do TikTok e a Jenny, né, que tem um canal lá no TikTok, a Freira Sexy, ela falou que leu o livro Semente de Mostarda do Osho, e nesse livro o Osho fala que não existem mais mestres e não existem mais discípulos. Ele está subestimando a palavra mestre, aliás, ele está superestimando a palavra mestre, colocando o mestre como aquele cara que seria o velhinho de bigode do templo, onde ele nunca será menos do que alguém, sabe? E isso realmente não acontece.
Sempre vão ter pessoas que sabem mais do que você em alguma coisa e sempre vão ter pessoas que sabem menos do que você em outras. Nesses casos, você pode se tornar mestre da segunda e ser mestre das primeiras. Então é assim, tá? Para você entender, acho que talvez fique mais claro, resumindo essa primeira parte, mestre é o professor, é quem te ensina alguma coisa. Meu pai é meu mestre, foi meu mestre por muito tempo sobre várias coisas da vida. Minha mãe também foi minha mestra por muito tempo sobre várias coisas da vida. Hoje eu cozinho bem, em grande parte por causa do estímulo que minha mãe me deu. Eu a ultrapassei em algum momento, ela faz coisas que são muito gostosas, como doces, por exemplo, ela é fera nisso, mas particularmente eu cozinho comidas salgadas melhor do que ela. Ou seja, ela foi minha mestra por muito tempo e eu a ultrapassei em algum momento. Hoje em dia, meu pai, que dá uma olhada na minha moto, né? Minha moto ela é mais antiga, então meu pai manja dessa parte mecânica e eu peço para ele me ajudar em muita coisa. Ele é meu mestre nesse momento. Mas hoje mesmo eu estava lá na casa dele ensinando ele a fazer algumas coisas no computador. E eu me tornei mestre dele nesse momento. Ou seja, a posição de mestre ela é relativa ao caminho da relação entre duas pessoas. Em algum momento você pode ser mestre, em outros você se tornar discípulo. Perfeito. Primeira parte do vídeo encerrada. Agora, por que eu fiz esse negócio do que o mestre mago espera do seu discípulo? Porque existe uma grande brincadeirinha aqui. Ser discípulo não é só você se entender como alguém ignorante burro, né? E burro e ignorante são coisas diferentes, tá? Não é só você se entender como alguém ignorante e chegar na frente de alguém e falar, ah, você será meu mestre. Não é só isso. O papel de discípulo exige algumas responsabilidades. E sim, não é todo mundo que está pronto para ser discípulo. Isso é a mais pura verdade. Tem muita gente que entra, por exemplo, no meu canal do YouTube, vem atrás de mim para ter uma informação ou outra, e essa pessoa não está preparada para ser discípulo. Sabe por quê? Porque para você ser um discípulo bom, você primeiro precisa entender que você não sabe. E é aqui que está a diferença do ignorante para o burro. O ignorante sabe que não sabe. O burro não sabe que não sabe. Portanto, o caminho do burro, ele é individualista. Isso Kant vem falar pra gente, se eu não me engano, num livro chamado... O livro chama Ensaio sobre as Doenças Mentais, do Immanuel Kant, tá? Ele vai tratar a burrice como uma doença social, ou seja, o burro ele não tá passível de aprendizado, porque ele não consegue nem entender que ele tá errado, beleza? E hoje em dia essa função parece que está muito divulgada. Dificilmente você consegue falar com alguém a respeito de alguma coisa sem essa pessoa achar que é especialista nessa coisa, né? Eu vou dar só um exemplo e eu espero que vocês não entendam que eu tô aqui chorando as pitangas, tá? Mas é assim, eu sou mago hermetista, eu faço, né, eu estudo magia há 15 anos, eu faço parte de ordem hoje, já fiz parte de ordem antes, segui todo um caminho na Umbanda, e hoje tem gente que chega pra mim e por causa de um negócio que a pessoa acredita e eu não, ela fala que eu não sou mago. Assim, eu já ouvi falar até, já chegaram pessoa que falou pra mim que eu não sou mago porque eu como Big Mac. E não, eu não estou exagerando. Essa pessoa falou literalmente isso, que eu não podia ser mago porque eu como no McDonald's. E isso é o cúmulo da burrice, porque independentemente do que você acha de mim, independentemente do que você fala sobre mim, eu tenho um trabalho mágico ativo, eu tenho depoimentos a respeito disso. Então os resultados dos atendimentos mágicos estão aqui. Eu tenho trabalhos de divulgação mágica, eu faço um evento nacional sobre magia, que é o Ocultaria. Eu sou reconhecido pelos pares, né, por pessoas da Golden Dawn, da Austro Argento, da Aurus Solis, do CIH, eu sou reconhecido no meio. Então, tipo, por que essas pessoas que são absolutamente ninguém chegam até mim e falam, você não é mago por isso? Só porque eu fiz alguma coisa que a pessoa não acredita? Essa pessoa não está pronta para ser discípulo. E eu não estou falando aqui que eu estou certo em tudo. Eu tô falando que falta a coisa mais basal de você observar, que é um negócio que eu já falei algumas vezes. Você não pode julgar o trabalho do seu amiguinho se você não sabe se ele tá dando certo ou não. Você não pode julgar seu amiguinho se você não sabe quem ele é, né? Se você olha, por exemplo, para um trabalho de Umbanda no terreiro vizinho, e o cara cultua Oxóssi com contas lilazes, e você no seu terreiro cultua Oxóssi com contas verdes, você não pode falar que esse cara tá errado.
Ah, não faz parte da tradição. Tá, mas está funcionando? Ele está incorporando o Oxóssi? Ah, ele está incorporando alguma coisa que não é o Oxóssi. Tá, mas o trabalho é efetivo? Dá resultado? Os resultados esperados? Se dá, talvez você só esteja olhando a coisa por um ângulo muito restrito. E isso não é permitido para um discípulo. Você precisa abrir sua cabeça se você quer aprender as coisas, né? Os japoneses têm um ditado que fala que xícara nova, xícara cheia não aceita chá novo. Então, se você já acha que você sabe, você não é um discípulo bom. Uma outra coisa também muito legal que todo mundo sempre espera do discípulo é a inquisição, no bom sentido. Inquisição no sentido de ser inquiridor, de perguntar as coisas, de ter dúvidas. E ter dúvidas é um processo que ele é muito interessante, porque ele é um processo ativo do discípulo, ele não é passivo. Ter dúvidas é quando você realmente olha um objeto, não entendeu o objeto, e aqui por objeto eu estou falando uma coisa, né, o objeto da discussão, por exemplo. Você olha esse objeto, não compreendeu o objeto e você consegue criar perguntas sobre isso. Criar perguntas também é um caminho difícil e é um caminho de aprendizado. Você começa a aprender ao começar a estipular a pergunta. Se você não sabe perguntar, você não vai conseguir aprender. Então, por exemplo, aquelas pessoas que chegam e falam assim, Nino, eu não entendi nada do que você falou. Peraí, você não entendeu o meu oi no começo? Ah, entendi. Então não é, você não entendeu nada. Às vezes, isso acontece porque a pessoa, ela quer se aparecer, né? No sentido de, eu estou ávido por aprendizado, então eu não entendi nada. É impossível você não ter entendido nada de nada. Mesmo que entendendo errado, alguma coisa você entendeu. E aí você vai criar a dúvida que você precisa criar para que exista um diálogo. Não entendi nada não permite um diálogo. Então não é um bom papel de um discípulo. Eu geralmente nem respondo isso. Uma outra coisa bem interessante também que todo mestre espera é a observação do discípulo. Tá? O discípulo tem que ser uma pessoa que aprende a observar. Por muitos anos eu liderei, né, junto com a minha ex-esposa, naquela época, o terreiro que a gente tinha junto. Né? A gente tinha um terreiro em conjunto. E diversas vezes vieram pessoas de outros terreiros falar com a gente, né, para adentrar no nosso trabalho e falar assim, eu não aprendi nada com aquele dirigente, ele não explicava nada pra gente. Você ficou lá quanto tempo? 10 anos, peraí. Como que você conseguiu ficar 10 anos num lugar e não aprender nada? Você não olhava a pessoa fazendo o trabalho dela? Você não olhava como é que a pessoa fazia uma defumação no terreiro? Você não olhava como é que a pessoa abria a gira e fechava a gira? Vou contar um exemplo um pouco mais próximo. Sábado agora eu tive o rito lá, o rito coletivo que eu geralmente faço com a galera, né? Então tava lá a Dadá, a Maricota, a Mai Bruxinha, o canal da Mai aqui, e a Prace, canal da Prace aqui também, beleza? Todo mundo lá. O rito que eu faço nesse rito coletivo é um rito de atendimento às pessoas e também é um rito de educação. Eu ensino as pessoas que lá estão, beleza? Então eu vou ensinando do meu jeito, né? Dadá e Maricota eles já fazem o trabalho deles, mas a Mai, por exemplo, é uma pessoa que não tinha essa experiência vívida. E a Paula, a Prace, ela tem a experiência de rito, ela já faz o negócio dela, mas ela não tinha a experiência do rito coletivo, uma forma de você criar uma narrativa. Eu abri o rito e deixei a Prace estrategicamente no centro do círculo ali, né? No centro do trabalho, no norte do trabalho, para que ela fosse fazer as coisas. No final, quando a gente já tinha feito o intento, já tinha feito tudo, eu estava lá garantindo a segurança, falei, Prace, finaliza o trabalho. Ela fez do jeito dela. E beleza, é assim que é mesmo. Eu ensino jogando a pessoa no fogo. Depois a Maricota veio falar comigo. Eu falei assim, Nino, você não devia ter feito assim, porque a Prace nunca fez, você tinha que ter explicado. E o que eu falei pra Maricota foi, Maricota, a gente já faz esse rito há mais de 6 meses. Vocês me viram fazendo isso muitas vezes. Como assim tem que explicar? Você não me viu fazendo? Você não ouviu eu falando? Então, qual é o problema? Claro, a Maricota fez isso porque a Maricota é coração e ficou com dó da Prace por eu ter jogado a Prace na fogueira. E eu sempre faço assim, é assim que eu ensino. É normal a gente fazer isso. Porque muita coisa do aprendizado mágico você só aprende com a prática, não adianta eu ficar explicando. Então eu coloquei lá assim, a Prace para puxar as entidades que a Mai foi incorporar, coloquei a Prace para encerrar o trabalho, fazer o banimento final, garantir segurança de todo mundo. Coloquei mesmo e ela foi muito boa no que ela fez. Agora que ela já está desvirginada, por assim dizer, os trabalhos seguintes serão mais práticos e cada vez vai ficar mais fácil do mestre confiar na discípula para que ela possa fazer, porque inclusive eu observei o trabalho feito, observei o trabalho pronto e estava tudo bem.
Entendeu? Então é necessário que o discípulo tenha essas ferramentas com ele. É necessário que ele queira realmente fazer aquilo. O aprendizado não é um instrumento passivo, tá ligado? O aprendizado não é um instrumento daquele que o cara vai sentar e vão vir cuspir informação em cima de você. Isso não pode, porque isso não é aprendizado. Isso é escravização. Um mestre que faz esse tipo de coisa, de só cuspir o aprendizado, primeiro, ele não vai estar garantindo um aprendizado bom. E segundo, ele também não vai estar garantindo que a pessoa entendeu. E terceiro, ele não vai estar ensinando nada de verdade. Ele só vai estar papagaiando um conteúdo. Pessoas são diferentes. A Prace nunca vai fechar um rito como eu faço. Nem abrir. Porque ela é diferente. Assim como a Maricota não faz, assim como o Dadá não faz, assim como a Mai também não vai fazer. Essas pessoas fazem coisas diferentes. E é necessário que o convívio entre as pessoas seja o tempo inteiro ativo. Mas há de se colocar aqui um limite entre a disponibilidade do aprendizado, a observação e a chatice, beleza? O aparecimento, ou eu quero ser aparecido aqui. Contestar, perguntar, tirar suas dúvidas é legal. Agora, teimosia ou perguntas idiotas, né? Perguntas idiotas não existem, mas perguntas repetitivas, sabe? Aí não. Uma coisa você tem que ter em mente, que eu falei lá no começo, o trabalho acontece, tá acontecendo. Lembra que eu falo? Toda experiência é uma experiência mágica, toda experiência mágica é uma experiência válida. Então o trabalho tá acontecendo. Independentemente de você concordar ou não concordar com o que tá rolando, independentemente de você cultuar o Oxóssi com a guia verde ou com a guia lilás, o trabalho ali naquele momento está acontecendo. Você tá vendo coisas rolarem. Você tem que medir o trabalho, a eficiência dele, pelo resultado depois. Funcionou? Não funcionou? E funcionar ou não funcionar aqui é uma coisa de você realmente ver com as pessoas que estão ali conversando com você. Mesmo que seja, você está fazendo o trabalho, eu tô meio caidinho, vou fazer o trabalho. Você ficou melhor? Eu tô bem, fiz o trabalho. Como é que você saiu de lá? Se alguma coisa aconteceu, o trabalho aconteceu. Você precisa só medir o resultado. Então, se o trabalho está acontecendo, o ato de contestar que eu falei lá no começo, não é de você ser um idiota, tá ligado? De você ficar lá, eu não vou fazer isso, não vou colocar a guia lilás, porque lá no meu terreiro, onde eu aprendi há 10 anos atrás e saí por algum motivo, a guia era verde. Não, cara, você está no trabalho, então faça parte do trabalho. É assim que você vai aprender. Se joga no fogo também, né? Não dá para você se colocar como um fiel defensor do que você aprendeu e querer aprender coisas novas. Isso não funciona, né? O que eu quero dizer com tudo isso? O aprendiz é um cara que também tem que ser ativo. Eu sempre falo para vocês que o mago é ativo até quando passivo, não é? Então, o aprendiz também tem que ser ativo. Ele também tem que observar. Ele também tem que anotar. Ele também tem que se dispor a aprender. Ele também tem que se dispor a mudar conceitos que ele está vindo. Ele também tem que se dispor de bater de frente de vez em quando com o mestre, até para o mestre conseguir ensinar ele e tirar as dúvidas, porque sem esse bater de frente, as dúvidas do discípulo mantêm-se como dúvidas, e não faz sentido ficar assim, dado que você tem um mestre para te ensinar. Outra coisa importante, mestres você tem o tempo inteiro. Para com essa arrogância de achar que não existem mestres. Existem sim, e aparecem das mais diversas formas. Minha filha já foi minha mestre, meu pai já foi meu mestre. E é em vários momentos, assim como a minha filha também é em vários momentos. Eu acabei de falar para vocês que eu ensino a Paula e a Mai Bruxinha lá nos ritos coletivos, mas elas também me ensinam muita coisa. Então sim, existem mestres. Para de achar que mestre é o cara que senta lá no alto do templo na montanha do Tibete e deixa a barba crescer para sempre e vai sempre estar certo. Se o cara sempre está certo, ele não é um mestre, ele é um babaca, beleza? Um puta arrogante, que nunca vai estar aberto para novos conhecimentos, para novas situações, né? Se eu não me engano, até foi o próprio Dalai Lama que falou que se a ciência é contra a religião, a ciência está certa. Ele falou isso por quê? Porque ele, como mestre, entendeu que ele também precisa aprender e assumir outros mestres. Se ele assumir outros mestres, ele se tornará sempre um mestre melhor. E assim, ele conseguirá ser uma melhor pessoa. Você, como discípulo, está nesse caminho de aprendizado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprenda com o seu mestre. Eleja mestres. Elejam pessoas que vão te ajudar. E observa, anota,
tenha a humildade de aceitar que existem outras opiniões e essas outras opiniões podem estar mais certas do que a sua. Porque sim, existem opiniões erradas, existem opiniões babacas, existem opiniões perigosas, beleza? O racismo é uma opinião. Não se esqueçam disso. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou do nosso vídeo, clica aqui em joinha, se inscreve no canal. Se está com dúvidas, coloca aqui embaixo as dúvidas no campo de comentários para a gente abordar melhor com você, beleza? Rapidamente aqui, se você quiser fazer parte da nossa família, da família #DemônioOficial, clica aqui embaixo em Seja Membro e aí você procura aqui na aba de comunidade aonde está o endereço do grupo do WhatsApp, beleza? Eu estou gravando esse vídeo meio correndo agora, então eu espero que vocês entendam isso, beleza? Muito obrigado por vocês estarem aqui, espero que vocês tenham a pessoa melhor que vocês foram até agora. Não, pera aí, falei errado. Espero que você tenha uma vida melhor a partir de agora e que seja... Espero que você tenha uma ótima vida e que seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau.